Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Que dia é hoje? Alguém sabe que dia é hoje? Dia 1º, dia 1. Ah, é mesmo? Mas eu queria perguntar antes outra coisa. Que dia foi ontem? Que dia foi ontem? 31 de... E o que a igreja luterana celebra no dia 31 de outubro? No dia da reforma. Então a marca do dia da reforma, Martinho Lutero lá na Alemanha, publicou as 97 teses lá na Catedral de Wittenberg, mostrando o que é o evangelho e o que seria a tradição humana ou invenção, da religiosidade humana, proclamando, redescobrindo o evangelho para a vida da igreja e das igrejas. Então nós lembramos ontem, o dia da reforma, e em vários países do mundo, em mais de 100 países do mundo, foi celebrado o dia da reforma, esse dia 31 de outubro. E como hoje é dia também reconhecido no calendário católico como o dia de todos os santos, então hoje também tem alguns santos que fazem aniversário nesse dia. Jairo dos Santos. Não vamos interpretar mal, tá? Não é isso que vocês estão pensando. Nome, Jairo dos Santos. Não é do Flamengo, não é do Palmeiras, também não é do Santos. Então, gente, quero saudar vocês no culto desta noite com a palavra bíblica, dando as boas-vindas a vocês que comparecem aqui nesta noite. Também saudando aqueles que estarão acompanhando este vídeo de culto em algum momento aí nos próximos dias, na semana que vem. E lembrando a palavra de Jesus, que é uma palavra de consolo. E escolhemos esta palavra pensando na família enlutada, seu Irineu e Eda que estão aí, família Vitten enlutada, com o falecimento do filho, Erivelton, com a idade de 48 anos, eles estão presentes neste culto também, e os familiares ou pessoas amigas por um momento de oração em memória de falecimento. Então é momento também de colocar nas mãos de Deus a tristeza, o luto, a dor também desta família que está aqui entre nós. E aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, acolhendo a palavra de Jesus que nos convida dizendo: vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde até mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos restaurarei. Que Deus nos restaure de nosso cansaço, de nossa tristeza, de nossa dor, também de nossas sobrecargas. É o que nos promete o próprio Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Convido a comunidade para cantarmos o primeiro hino de louvor a Deus, lembrando por que estamos reunidos aqui para louvar ao Senhor. Hino 26, o Rogério nos acompanha com os cânticos neste culto, nesta celebração, e convido para cantarmos o hino 26. Amém.
as crianças para virem até a frente, nosso momento de oração e também de envio das crianças para participarem no nosso culto infantil. Isso. Vão chegando, crianças. E as professoras do culto infantil chegando junto também. Isso. Vamos orar a Deus e agradecer pela vida das crianças e pedir a bênção de Deus para o aprendizado das crianças também no culto infantil nesta noite. Oremos. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado na vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Pelo amor, a educação que elas recebem em seus lares, pela oportunidade da educação cristã, educação na fé, também aqui dentro do programa do culto infantil. Abençoe as nossas crianças, Senhor. Abençoe as professoras do culto infantil, para que sejam instrumentos de bênção no ensino cristão para as crianças nesta noite também. Bem, Espírito Santo de Deus, esteja com elas, esteja conosco também reunidos em culto nesta noite, o que nós pedimos em teu nome, Jesus, e agradecemos. Amém. Acompanhe as professoras, então, crianças. Isto. Convido para o momento dos avisos. Uma boa noite a todos e a todas. Uma saudação especial à família enlutada ali, nossos sentimentos de solidariedade. E eu queria deixar agradecimento também ao Rogério, ao pastor Jairo, pelo conduzir do culto e dos hinos. E as ofertas de hoje as ofertas da bolsa hoje é local. As que ficam fora do cestinho, que vão ser local, fica para a comunidade. Terça-feira, reunião do presbitério às 19h30. Quarta-feira, oásis às 14h30 e às 19h30 de quarta-feira também coral. E também já chegou Orando em Família e Castelo Forte, ao preço de R$40. Já temos dali na secretaria. Os interessados já estão aqui. Isso aí. Aí no próximo final de semana, então, no próximo final de semana não haverá culto no sábado. Não haverá culto no sábado, e sim no domingo. No domingo, às 9h da manhã. Culto de ação de graças, do envio do pastor Jairo para aposentadoria. Para aposentadoria e mérito, né, como chamamos. Então, será às 9h da manhã no domingo. No sábado não haverá culto. Com a presença do pastor Claudio, pastor sinodal de Joinville, pastor Claudio. E também haverá atividade com as crianças durante o culto aqui, com o culto infantil ali. E também temos cartões para o almoço dessa festividade de envio. A R$50 o cartão. Também, quem se sentir, pode chegar na secretaria e solicitar ali com alguém que estiver ali. E também queria felicitar o pastor Jairo, né? Pela passagem do seu aniversário, né? Uns 46 anos. Que Deus abençoe e continue sendo essa pessoa que o senhor é, sempre disposta a tudo. Parabéns, pastor. Uma pequena lembrancinha, tá bom? Obrigado, nós. 8. E para encerrar aqui, mas não menos importante, também temos o aviso da nossa próxima diretoria. Como todos, a maioria sabe, outros que não sabem vão ficar sabendo agora, encerra-se agora, no final de ano, a diretoria. E no início do outro ano tem a próxima diretoria. Então já tem que lançar esse edital, no mínimo as 3 semanas antes de anunciar em curto e deixar no pregão conforme está sendo feito. Então está lá no pregão lá e vou anunciar hoje mais 2 cultos subsequentes. O edital de convocação ficou o seguinte, então. Passo a ler. Assembleia Geral Ordinária para eleição de diretoria e Conselho Fiscal da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Mafra. Ficam convocados os membros da Comunidade Evangélica Confissão Luterana de Mafra, organização religiosa sem fins econômicos e lucrativos, situado no bairro Vila Nova, Mafra, Santa Catarina, para deliberar o que determina o artigo 20, foi isso que eu citei, do parágrafo do primeiro estatuto. Que diz o seguinte: a Assembleia Geral da Comunidade é convocada pelo presidente da comunidade com antecedência mínima de 10 dias, que é isso que a gente vai fazer.
devendo a convocação incluir data, hora, bem como a respectiva ordem do dia. Esta convocação é considerada válida mediante anúncio em culto. Então foi isso que eu falei que eu estou lendo aqui agora. Ordem do dia. Prestação de contas de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Prestação de contas de 1º de janeiro de 2025 a 31 de outubro de 2025. E o parecer do Conselho Fiscal sobre as prestações de contas, né? Eleição do presbitério para o biênio de 2026 a 2027. Eleição do Conselho Fiscal 2026-2027. Local, Comunidade Evangélica Confissão Luterana de Mafra, situada essa rua Gustavo Adolfo Friedrich, 1207, bairro Vila Nova, Mafra, Santa Catarina. Dia 22 de novembro de 2025, às 20 horas e 15 minutos. A Assembleia Geral Ordinária instalar-se-á em primeira convocação às 20 horas e 15 minutos, com a presença da maioria dos membros da comunidade. E em seguida, a convocação meia hora após, com a presença mínima de seus membros com direito a voto. Então, Mafra, 28 de outubro de 2025. Então, eu convoco todos, então, para esse dia, que eu citei aqui, dia 22 de novembro, estarem se fazerem presentes para essa assembleia que é de suma importância para a nossa comunidade. Eram esses os avisos, pastor. Obrigado. O presbitério atual apresentar uma chapa de diretoria para que possa ser apreciado, marcar o dia das eleições e com isso então se dá o encaminhamento, né, oficial. Tá chegando lá ou não o volume? Ué? Alguém ligou lá a mesa de som ou não? Aqui está ligado, lá eu não sei. Do microfone, esse de lapela aí. Alguém dá uma conferida ali. Tá chegando som ou não? Não, né? Tem que apelar para esse aqui enquanto isso. É que eu sempre prefiro esse aqui. Não tem que estar se preocupando. Então, deixa eu ver agora. Está chegando lá ou não? Vamos ver um estrondo, hein? Não está chegando lá. Depois então, Camilo, na hora dos cânticos a gente faz mais um teste, só para não atrasar aqui. Então, gente, também nós estamos divulgando, né, o almoço comunitário dia 9 de novembro, culto 9 da manhã. E nós vamos também atender o pessoal que vai ficar para almoçar aqui. Então, a ideia é que a maioria das pessoas participem também do almoço de confraternização ali no salão paroquial. Os cartões já estão à disposição ali na secretaria. O pessoal pode pegar após o culto. Então, cartão para jovens e adultos é R$50, o preço, né, do almoço, do cartão. Até 7 anos, crianças não pagam o cartão até os 7 anos. E dos 7 até os 12 paga metade do valor do cartão. Então, famílias que têm crianças pequenas também ficam orientadas neste sentido. Nós estamos esperando em torno de 70 pessoas vindas de outras cidades. Lá da paróquia onde trabalhamos em Joinville, virão os nossos amigos de Joinville, virão em torno de 50 pessoas de Joinville. Mais quase 10 lá da ex-paróquia Joaçaba Luzerna. Mais colegas da Faculdade de Teologia de Curitiba, ex-colegas da Faculdade de Teologia de Curitiba, também os colegas aí, professores também de São Bento, da Faculdade de Teologia, mais alguns amigos dispersos. A gente está prevendo aí 70 pessoas que vêm de fora. E entre os que vêm de fora virá o coral, lá da paróquia do bairro Costa e Silva, que vai cantar dentro do culto. O coral, né, deles lá da paróquia Unida em Cristo. E também o coral aqui da comunidade vai ter participação também dentro do nosso culto de aniversário. Então, para mim, é uma gratidão a Deus e a gratidão a todas as pessoas que nos têm acompanhado ao longo desta jornada aqui. Vai fechar 18 anos de tempo de pastorado aqui na paróquia de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. A gente trabalhou e atendeu as 3 comunidades. As 2 mais tempo foram Rio Negro e aqui Mafra, mais de 15 anos, estas 2. Agora os últimos 3 anos mais aqui em Itaiópolis. E também as famílias, as lideranças estão sendo convidadas para estarem conosco aqui nesta grande celebração do dia 9 de novembro. Então seria isso, né, para vocês ajudarem a divulgarem também, né, quem tem acesso a redes sociais, divulga também este evento e também o almoço comunitário.
E é isso. Lembrando que vai ter atividade com as crianças no dia e no horário do culto de dia 9. Ok? Gente, assim como foi compartilhado antes, nós temos entre nós uma família enlutada. Eu pediria que familiares que estão aqui presentes no culto, acompanhando o seu Irineu e a Dona Ieda, poderiam ficar de pé, pessoas da família, pessoas do parentesco deles, que estão presentes aqui dentro do culto. Nós queremos agora, então, ter esse momento de oração em memória de falecimento. Lembramos que o Erivelton Witt nasceu em 21 de setembro do ano de 1977, em Mafra, filho de Irineu e Ieda Witt. Atuou em sua profissão como empresário, também teve o seu tempo também de casamento, de família, também alcançou a idade de 48 anos, faleceu no dia 25 de outubro, por volta das 16 horas, devido a várias complicações de saúde. Deixa enlutados como familiares mais próximos os pais Irineu e Ieda, o irmão Rivamar, que não pode estar conosco aqui em função do trabalho, da escala de trabalho hoje à noite. Também deixa como pessoa enlutada a noiva Elisângela Antunes, também um cunhado, 3 cunhadas, um sobrinho, e demais pessoas, familiares e amigos da família. Nós queremos ter esse momento de oração, de intercessão, convido a comunidade para estarmos de pé durante esse momento, acompanhando, intercedendo por esta família, e também em oração dentro do culto, como fizemos lá na capela mortuária, no momento da despedida, também lá diante do túmulo, no cemitério, entregar aos cuidados de Deus, da misericórdia de Deus, o Erivelton. Oremos. Deus e Pai, nós imaginamos a dor deste pai, desta mãe, passar pelo falecimento, pela morte, um segundo filho agora em apenas 1 ano e 1 mês, Senhor. Sofrimento que eles têm passado, o luto, a dor. Nós queremos, ó Deus, pedir que Tua misericórdia, Tu os console com Teu Espírito Santo, que Tu vá tratando esta dor, este luto, a saudade dos filhos que faleceram, em especial agora também do Erivelton, Senhor. Que Tu estejas os abençoando, os conduzindo, quando caminham pelo vale da sombra da morte, pelo vale da dor, do luto, do sofrimento, da saudade. Só Tu, ó Deus, pode os consolar neste momento de tristeza e dor. Por isso pedimos o Teu consolo, Espírito Santo de Deus. E entregamos aos Teus cuidados também esta família, Senhor. Tu os abençoe a cada dia, os fortaleça na fé e na confiança, Senhor, no Teu reino, no reencontro das pessoas amadas no Teu reino. Por isso pedimos e oramos por esta família, por outras famílias enlutadas entre nós, que Tu, ó Deus, os esteja amparando, os consolando e os conduzindo em meio à dor e à tristeza. Enxuga toda lágrima, Senhor. Recolhe cada lágrima, é o que nós pedimos em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Ainda lá no momento do sepultamento, seu Irineu e Dona Ieda, a gente compartilhou lá no final do sepultamento a palavra de Deus, a promessa que Deus nos dá em Isaías capítulo 41. Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Que a mão direita de Deus fiel esteja sustentando vocês, enquanto caminham essa trilha aí de dor, saudade e luto. Amém. Convido para cantarmos um hino de consolo. Um hino que reflete muito bem o consolo que vem de Deus. Hino 629. Hino 6. Dia a dia passam-se os instantes e o meu Deus me ampara em meu viver. E o meu Deus me ampara em meu viver. Pondo nele a minha fé constante, nada temo, nada vou
temer. 6:2-9. Nós queremos também ter um momento de cantar um hino antes das leituras bíblicas. Hino 33, o vaso novo, que é baseado num texto bíblico, onde o profeta pede que Deus vá transformando, moldando a sua vida, comparando com o moldar de um vaso novo, uma vida nova, um coração novo. E assim nós queremos também cantar esse hino, lembrando que precisamos do perdão de Deus a cada dia, e que Ele vá transformando o nosso coração a cada dia. E no 33, vaso novo.
Nós queremos lembrar em oração também a situação de saúde do seu Afonso Witt Filho, que está aguardando vaga na UTI. É isso, né, Cleomir? Então está lá hospitalizado, aguardando vaga na UTI, com várias complicações de saúde. Vamos ter um momento de intercessão pelo pai do Cleomir, pedindo que Deus, em sua misericórdia, esteja alcançando ele lá onde ele está. Deus e Pai, nós queremos interceder por esse irmão na fé, esse integrante desta igreja que durante décadas serviu esta igreja, Senhor, com seu coração, com seu tempo, com seus dons, e agora está adoentado, Senhor, com enfermidade, também aguardando vaga lá na UTI. Que Tu, ó Deus, em Tua misericórdia, conduza esta situação, Senhor, que ele possa ser acolhido, tratado de maneira adequada. Intercedemos por esta família, por esse Teu servo também, Senhor, que Tu manifeste a Tua misericórdia também nesta situação. É o que nós pedimos, em Teu nome Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Nós convidamos a vir à frente as pessoas que vão compartilhar as leituras bíblicas, podem chegando aqui à frente. Temos 2 textos que falam do consolo de Deus. 2 textos que falam do consolo de Deus. A comunidade, quem puder se assentar, convido para se assentar. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé. Quando a gente chega a 68 anos de idade, pessoal, começa a dar esses lapsos. Não é caneta, é lapsos de memória. Isaías, no capítulo 40, versículo 25 e seguintes. Isaías, no capítulo 40, versículo 25 e seguintes. Nesta versão, na página 801. Passo a ler. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele de grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aqui. Página 1185. Passo a ler. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Até aqui. Obrigado. Obrigado, Viviane. Obrigado, Eloy, pelas leituras. E lembramos que a palavra de Deus nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Que a luz da palavra de Deus ilumine nossa mente e também nossos caminhos. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido a comunidade para um momento de louvor e adoração a Deus, cantando 2 hinos deste momento de louvor e adoração. O hino 20, Jesus em tua presença. Nos reunimos aqui. Hino 20, Jesus em tua presença. Número 20. Ainda um hino também de adoração a Deus, hino 526. 526. Oh
Estimados irmãos e irmãs em Cristo aqui reunidos em culto, também as pessoas que estarão acompanhando este culto e esta mensagem em algum outro momento, nós queremos lembrar que a palavra de Deus sempre nos traz também uma palavra de consolo. A palavra de Deus ensina, a palavra de Deus corrige, exorta, mas a palavra de Deus também consola. E pensando também na situação da família enlutada, e sem compartilhar com vocês o tema do consolo a partir de Isaías capítulo 40, fazendo uma conexão com o primeiro versículo que foi anunciado aqui bem no início do culto. Eu gosto de vez em quando fazer um teste. Quem lembra qual foi o primeiro versículo mencionado neste culto, na saudação? Alguém lembra? Jesus disse, ninguém lembra? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu vos restaurarei. Você está se sentindo cansado esta semana, este dia? Triste, com certeza. Pessoas tristes, pessoas enlutadas, pessoas que estão dentro de um hospital ou dentro de uma UTI, no caso, vosso pai lá também. Pessoas que passam por angústia nas suas famílias. Portanto, a nossa vida passa por diferentes momentos e etapas de cansaço, de desânimo, de dor, de sofrimento, de perdas na vida. E o ser humano experimenta diferentes tipos de cansaço. Já se passaram 10 meses deste ano. Você já percebeu isso? Estamos agora em novembro. O que falta para acabar o ano? Em 2 meses acaba esse ano. Há pouco tempo lá atrás estávamos festejando a chegada do ano novo. Alguns já estão correndo atrás do pinheirinho de Natal. As lojas já estão com produtos natalícios à venda. Principalmente as lojas que vendem produtos da China, né? Mas não só. Que tipo de cansaço nós experimentamos ao longo da nossa jornada da vida? Qual o tipo de cansaço mais conhecido e mais fácil de identificar? O mais conhecido e mais fácil de identificar é o cansaço físico. Principalmente quem trabalha na lavoura. Vocês aqui têm familiares ou pessoas da sua família que trabalham na lavoura. Até pessoas daqui também que trabalham na lavoura. Se alguém trabalha na construção civil, se alguém trabalha carregando, descarregando produtos, então o serviço do esforço físico gera um cansaço físico. É o mais comum e mais fácil de identificar de todos. E com uma boa noite de sono, às vezes um feriadão, um período de férias, a pessoa se restaura do cansaço físico, se dormiu bem durante a noite, no dia seguinte está pronto para mais uma jornada. Não é assim? Mas tem outros tipos de cansaço que não são tão fáceis de identificar e não são tão fáceis de recuperar. O cansaço e esgotamento emocional é fácil de recuperar? O que vocês acham? Temos uma psicóloga aqui entre nós. Cansaço emocional, psicológico, não é tão fácil de recuperar o esgotamento. O esgotamento mental, é fácil de recuperar o esgotamento mental? É complexo, não é tão fácil, tão simples assim. Mas tem outro tipo de esgotamento que as pessoas também nem percebem, que nós chamamos de esgotamento espiritual. O cansaço, esgotamento espiritual, se apresentou na vida dos pais da fé, lá no Antigo Testamento, tiveram momentos difíceis, angústia, dor, perdas na família. O livro de Jó, do começo ao fim, fala do sofrimento e das perdas de Jó. No último capítulo, é restaurada a vida, a esperança de Jó. Mas também tem outros profetas, como Jeremias, que abrem o seu coração na presença de Deus. Tem tantos outros também na história, Davi, o rei Davi e tantos outros,
também na história da Reforma Protestante, na história dos apóstolos de Jesus, também eles passaram por cansaço espiritual, momentos de esgotamento, momento de incerteza. E um desses momentos na vida dos 12 chamados apóstolos, na verdade só tinha sobrado 11 nos últimos dias do ministério de Jesus, porque o Judas, o traidor, enforcou-se, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas percebam vocês que Jesus, tentando, se empenhando em consolar os discípulos, Jesus dirá a eles, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o texto que foi lido agora há pouco aqui, Evangelho, João capítulo 14, Jesus diz, eu vos enviarei outro Consolador, a fim de que esteja todos os dias convosco. Outro Consolador, o Espírito Santo, o Consolador que o próprio Deus enviou, que Jesus enviou. Mas também Jesus diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, outra coisa muito importante, diz ele, não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos, abandonados aqui neste mundo. Eis que estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Vocês sabiam que a nossa sociedade, que alguns chamam de pós-moderna, tem como uma de suas marcas ser uma geração do cansaço? Eu ganhei um livro de presente do meu filho, meu filho é professor de filosofia. Mateus me mandou esse livro aqui de presente. O título desse livro é Sociedade do Cansaço. Para quem gosta de ler, umas 120 páginas, 120 e poucas páginas, só que é numa linguagem filosófica, bastante filosófica. Também trata bastante da área da psicologia, mas da marca desta geração como uma geração cansada. Agora, façamos uma ponte com o que o autor deste livro, que é um coreano, a coisa mais difícil do mundo é pronunciar nome de coreano, e o nome dele é Byung-Chul Han. Vamos pegar Han, fica mais fácil. H-A-N. O grande doutor em filosofia, escritor de vários livros publicados na Alemanha e na Coreia do Sul, o professor Han afirma que uma das marcas da nossa sociedade, da nossa geração, é a sociedade do cansaço. Mas por quê? Como ele faz esse diagnóstico? Neste livro, o professor Han tematiza a sociedade do cansaço dizendo o seguinte: nós a cada dia, a cada semana somos pressionados com a mentalidade de que nós precisamos ser os melhores em tudo, eficazes em tudo. É a mentalidade da positividade, do desempenho e do sucesso permanente. Portanto, o espírito de uma cobrança de alto desempenho, sucesso a qualquer custo, necessidades materiais todas satisfeitas, o idealismo estético da beleza do corpo, a falsa promessa de que cada pessoa, com seu esforço e muito esforço, vai alcançar todos os seus sonhos, o que é uma fantasia. Mas todo mundo gosta de ouvir isso. Não gosta? Síndrome do esgotamento, síndrome de Burnout, com desgaste físico, mental e emocional. Esse diagnóstico realista também é constatável até num filme de grande sucesso ano passado, que foi o filme Divertidamente 2. Alguém de vocês assistiu esse filme? Ou levou as crianças para assistir? Divertido, vale a pena assistir. Certo? Não sei se está na Netflix ou não,
Mas nós fomos assistir com as crianças, com as netas, Divertidamente 2. E esse filme retrata muito bem esta geração do cansaço, onde a personagem principal deste filme Divertidamente 2 é uma menina de 13 anos, personagem Hailey, e esta menina de 13 anos, a Hailey, é constantemente bombardeada com sentimentos de ansiedade. E a ansiedade dela é que ela está lutando para se tornar a melhor do time, a melhor das atletas, a melhor do time, de todas as jogadoras do seu time. Uma competição esportiva. E ela está tão focada, tão ansiosa, tão emocionalmente desesperada em ser a melhor, que ela vai oscilando as suas emoções de maneira muito rápida entre a alegria, a tristeza, o medo, a vergonha. E cada personagem desta história representa um desses sentimentos, ou desses temperamentos ou personalidades, mais dominado pela alegria, pela melancolia, pelo medo, pela vergonha. Tem até o nojinho, tem o raiva lá, que está sempre com a cabeça quente, né? O raiva. Parece que tem uma chama em cima da cabeça. O tédio. Mas a marca da Hailey é a ansiedade. E a adolescente Hailey terá de lutar muito para superar suas batalhas emocionais e achar um caminho de equilíbrio entre esta pressão dela mesma sobre si, ou do ambiente sobre ela, para encontrar a saúde emocional. Só que tem uma imagem que me marcou muito nesse filme, que representa muito bem o esforço humano em querer vencer a sua própria ansiedade. Não sei se você lembra que a Hailey caiu lá embaixo num abismo, tinha uma montanha ali de objetos, e ela, para conseguir se reerguer de novo, ela teria que subir aquela montanha gigantesca, chegar lá em cima de novo, para conseguir recuperar a sua identidade, restaurar as suas emoções e poder viver de novo de maneira saudável. Esse é o ensino do filme, um ensino que não tem nada a ver com o ensinamento bíblico. Dentro da visão, da cosmovisão dos que escreveram esse enredo de filme, livro, seja lá o que for, a Hailey sozinha, o seu grande esforço, um esforço tipo de Hércules, terá que subir aquela montanha, puxar uma corda, chegar lá em cima e começar então a desativar as emoções negativas. Gente, isso aí não fecha com o ensino cristão. No ensino cristão, nós não salvamos a nós mesmos. No ensino cristão, nós não nos consolamos a nós mesmos o nosso esforço. No ensino cristão, é a presença, o poder e o agir do Espírito Santo de Deus que nos restaura, e não apenas o nosso esforço humano. Por isso, uma visão antropológica existencialista e ateísta não conta com a ajuda de Deus, não conta com a graça de Deus, não conta com o amor de Deus, não conta com o perdão de Deus. E agora nos voltamos então para a realidade do texto bíblico de Isaías capítulo 40, onde nos fala do cansaço humano. Até os jovens de cansaços caem. E ali vai falar da alma cansada, de uma geração jovem cansada, como é a nossa geração. E aqui o texto bíblico vai tematizar então que as pessoas estão esquecendo, naquela época, estavam e continuam esquecendo de buscar em Deus as suas forças. Aí o profeta Isaías convida aquela geração: levantai os vossos olhos para o alto. Isaías 40, 26. Levantai os vossos olhos para o alto e vede, percebam quem criou as estrelas. Será que foi o ser humano que foi lá em cima e colocou as estrelas? Milhares, milhões de estrelas, planetas, milhares de planetas. Levante os seus olhos para o alto e percebam
Quem criou estas coisas? Um exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Deus chama pelo nome, por ser um Deus de grande força, forte em poder. Ele é o Criador das estrelas, dos planetas, do ser humano, do mar. O ser humano não criou nada disso. É criação de Deus. E tem gente que ainda acredita que surgiu por acaso. Uma explosão não sei do que, não sei como, não sei quando. E aí o que o profeta vai dizer? Ele vai dizer: pessoal, vocês saiam lá fora e deem uma olhada para as estrelas. Quando foi a última vez que você olhou para as estrelas? Quando foi a última vez que você saiu lá fora, olhou para os céus e pensou: puxa, esse universo de incontáveis estrelas foi criado por Deus. Esse planeta no qual habitamos, vivemos, convivemos, nos alimentamos, construímos, foi criado por Deus. A tua existência é a criação de Deus, de um Deus pessoal. Não estamos aqui por acaso, não somos fruto de uma explosão, somos frutos do amor de Deus, o Criador. E aí o profeta vai avançar dizendo que, infelizmente, o caminho da soberba dos seres humanos não permite mais a eles olharem para os céus, esperarem do alto o socorro, o consolo, a restauração que só Deus nos pode dar. E o profeta continua: Deus faz forte ao cansado, versículo 29. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, nenhum nada, mas tem a confiança, a fé em Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Águia, o pássaro que sobe mais alto de todos, até as mais altas montanhas. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Percebam vocês o convite de Deus. Olhem para o alto. Percebam que Deus tem poder e tem amor e tem misericórdia para fazer forte ao cansado, ao esgotado, e até mesmo de renovar as forças, multiplicar as forças para aquele e para aquela que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, mas o Senhor renova as forças daqueles que nele confiam. E agora, para fazer sintonia com esse texto bíblico, deixo com vocês a palavra de Jesus. Vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. Não adianta nós querer copiar a Haile. Não vamos conseguir subir a montanha. Não temos força para isso. E eu digo para a família enlutada, assim como conversamos há pouco ali, seu Irineu, ali na secretaria, só Deus, né? Só Deus. Para renovar as forças, a fé, a esperança de vocês. Só o consolo do Espírito Santo para consolar o coração de um pai e de uma mãe que passam pela morte do segundo filho em apenas 1 ano e meio. O Marco com 31 anos e agora o Erivelton com 48 anos. Só Deus. E quem não tem Deus na sua vida, no seu coração, vai encontrar consolo onde? Não vai encontrar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que aprendamos com pessoas que têm esta fé, esta confiança em Deus. O profeta Isaías que nos lembra que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças para aquele que não tem nenhum vigor. E que nós possamos sair deste culto hoje aqui, ouvindo o convite de Jesus. O convite não é do pastor Jairo,
o convite não é da igreja luterana, o convite não é do presbitério, o convite é de Jesus, é da palavra de Deus, é o próprio Jesus que convida você e a mim, vinde até mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, desanimados, entristecidos, estão lutando com doença, com enfermidade, com angústia na sua casa, na sua família, no seu trabalho, vinde até mim, todos vós. O convite é para todos. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Uma alma cansada adoece o corpo, adoece a mente. Um espírito cansado adoece as emoções, adoece os relacionamentos, adoece o corpo. Está comprovado cientificamente que a oração e a fé ajudam na restauração, até mesmo de pessoas em tratamento com as doenças mais difíceis que existem. Não é invenção, é comprovado cientificamente em pesquisas com centenas, milhares de pessoas que unem a sua fé, a oração e pessoas orando por ela e a restauração que vem de Deus, pelo agir de Deus. Esse convite é para você. Esse convite é para você também que está assistindo a mensagem deste culto em algum outro momento. O convite não é meu, é de Jesus. Vinde até mim, vós todos estáis cansados de carregar vossas pesadas cargas. E Deus sabe quais as cargas que você está carregando. Muito melhor do que qualquer outra pessoa. Vinde, entrega nas mãos de Deus. E o apóstolo Pedro completa dizendo: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, sabendo, confiando que Deus tem cuidado de vós. Tem pessoas que se deixam cuidar por Deus e tem pessoas que não se deixam cuidar por Deus. Qual é a tua situação? Você é a Haile subindo a montanha sozinha? Não é nós que subimos até Deus. É Deus que desce até nós, na pessoa de Jesus, o seu Filho amado. As religiões tentam construir uma torre de Babel para subir até Deus. No Evangelho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, desce até nós, se torna ser humano, gente como nós. Prega o Evangelho do amor, morre na cruz para perdoar os nossos pecados e nos trazer a salvação. E mesmo após a sua morte, a sua subida aos céus, Jesus diz: eu vou enviar para vocês outro Consolador, a fim de que esteja todos os dias convosco. O Consolador é Jesus, é o Espírito Santo de Jesus, como Ele mesmo prometeu, e eis que estarei com vocês todos os dias, até o final dos séculos. Lança nas mãos de Deus, confia em Deus, pede a direção de Deus, ora a Deus, busca instrução na palavra de Deus, viva a comunhão cristã, e assim, dia a dia, Deus vai restaurando a nossa fé, as nossas forças e o nosso cansaço emocional, mental ou espiritual. A bênção, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus esteja nos restaurando a cada dia. Amém. Assim como estamos, oremos. Obrigado, Deus e Pai, porque Tua palavra é viva e eficaz. Que Tu nos encontras, Senhor, no mais profundo abismo, Tu vens até nós, Senhor. O Teu Filho Jesus, o Teu Espírito Santo, o Consolador. Que nós possamos ouvir e crer na Tua promessa, Jesus. Estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Que nós possamos aceitar o Teu convite, Jesus. Vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero vos restaurar. E que nós possamos também aprender do convite do apóstolo Pedro: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, tristeza, dor, luto. Lançai nas mãos de Deus,
porque Deus quer cuidar de nós. Assim nos deixemos cuidar por Deus. É o que nós pedimos e agradecemos no Teu nome santo, Senhor Jesus. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, convido para cantarmos o último hino deste culto, hino 90, Pelos Vales e Campinas, Deus nos acompanha. Esse hino é inspirado no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu, ó Deus, estás comigo. Enquanto cantamos este hino de bênção, que é também um hino de gratidão, de confiança em Deus, podemos trazer a nossa oferta aqui diante do altar, uma expressão da nossa gratidão pelas bênçãos que Deus nos tem dado, como sinal do nosso compromisso com a missão da igreja. Hino 90, Pelos Vales e Campinas. Senhor,
convido a estarmos de pé para o momento de oração final, de intercessão, oração do Pai Nosso e a acolhida da bênção de Deus. Oremos. Deus e Pai, intercedemos, Senhor, pelas nossas famílias, renova a Tua bênção, a Tua presença, o Teu cuidado em todas as nossas famílias. Intercedemos, ó Deus, pelas pessoas enfermas, sejam nas casas ou nos hospitais, ou aguardando atendimento nos postos de saúde. Estenda a Tua mão de misericórdia em direção a cada um, a cada uma, Senhor, trazendo a Tua presença, o Teu consolo, a Tua direção. Intercedemos, ó Deus, também pelas pessoas que sofrem de cansaço mental, cansaço emocional, cansaço espiritual. Restaura, Senhor, a saúde emocional e espiritual de cada um, de cada uma. Para que busquemos sempre de novo os Teus remédios, Senhor. O remédio da Tua palavra, o remédio da oração, o remédio da vida em comunhão, para que assim possamos ser restaurados pelo agir do Teu Espírito Santo. Também, Senhor, nós queremos pedir o renovar da Tua bênção em nossas cidades, sobre as autoridades de nossas cidades e nossa nação, para que siga o caminho da justiça, da integridade, para que sejam instrumentos de bênção em nosso país e não instrumento de maldição ou de corrupção. Assim oramos, assim pedimos, Senhor, também que Tu continues abençoando as nossas crianças, os nossos idosos, os casais, para que renove o amor e o cuidado de um para com o outro, a prática do perdão no dia a dia da convivência. Também, Deus, de maneira especial Te agradeço, ó Deus, por mais um ano de vida, Senhor, agora 68 anos, a Tua presença, a Tua bênção em minha vida, junto à minha família, junto ao ministério pastoral também, lado a lado com a minha esposa. Tu continue nos conduzindo nos Teus caminhos, para que possamos sempre Te servir com alegria e com perseverança, nos dispondo a ser instrumentos em Tuas mãos. Abençoe, Deus, todos os preparativos para o culto festivo de ação de graças, também de envio para a aposentadoria no dia 9, para que possamos congregar com os irmãos e irmãs na fé aqui da nossa região, também com os nossos amigos e convidados que vêm de outras cidades. Que seja um momento muito abençoado com a Tua presença, o que nós pedimos em o Teu nome, Senhor Jesus. Tudo mais nós colocamos na oração que Tu, Jesus, nos ensinou, através do amor de Deus o Pai, através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo e com a tua família agora e sempre. Amém.